Olá, queridos irmãos da Associação Espírita Bezerra de Menezes. É uma alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós vamos estar estudando o Sede Perfeitos, no capítulo 17, itens 5 e 6, né? A parábola da semente ou a parábola do semeador. Então, nós vamos fazer primeiro uma leitura preparatória, né? Para que nós possamos nos reconectar ao Cristo, né? Reconectar a espiritualidade amiga junto com Jesus. Em seguida, a nossa prece, e depois nós começamos o nosso estudo. Quem tiver o Evangelho pode estar acompanhando, tá? Junto com a gente. E vamos refletir juntos. A nossa leitura é do Vinha de Luz. É a lição 115, Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Encontramos essa passagem na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20. E Emmanuel fala para nós o seguinte: na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidade do Estado, os operários recebem encargos naturais nas oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permeiam no mundo sem representantes. Não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer posição da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. E com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo que se movimentam mestre, cada dia, estendendo o Evangelho, aplicando entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixadores de sua luz. Então, meus irmãos, nesse momento nós vamos agradecer a Jesus a oportunidade de trabalho, né, que nos oferece a Casa de Bezerra de Menezes, mas também a oportunidade de estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus Cristo, rogando a espiritualidade amiga que nos assista, que nos ampare, que nos ajude, Senhor, a compreender que cada um de nós já tem o conhecimento da Boa Nova. Então que façamos bom uso dela, não só nas nossas palavras, mas principalmente, Senhor, nas atitudes nossas do dia a dia. Jesus veio e trouxe grandes mensagens, mas mensagens acompanhadas de ação. E foi essa ação, e é essa ação, que faz com que 2022 anos depois dele, ele continue tão vivo, tão ativo, tão presente e tão constante na nossa vida como hoje. Que possamos ser verdadeiros embaixadores da sua palavra, que possamos ser, Senhor Jesus, instrumentos da sua paz. Abençoe a grande humanidade encarnada e desencarnada, a todos os povos, a todos nós. Ilumina, Pai, a todos os doentes, a todos os necessitados de ajuda, de amparo e de abrigo. Que nesse momento, Senhor, as benesses do teu amor recaiam sobre o nosso orbe, sobre todos os continentes, sobre todos os governantes, sobre todos nós. Se conosco hoje sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, é sempre uma alegria falar de Jesus, né?
Falar de Jesus para nós é sempre uma alegria e deve ser uma alegria constante. Então, na parábola do semeador, lá no capítulo 17, que fala do sede perfeitos, né? É uma passagem que eu gosto muito dela, né? Essa passagem do sede perfeito, que ela fala sobre o homem de bem, que é caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas. A parábola do semeador nos chama a atenção os espíritos ao dever, a virtude, os espíritos superiores e inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo do espírito. Então, a parábola do semeador está inserida dentro deste capítulo como essa leitura que foi aberta ao acaso, e a gente sabe muito bem que o acaso não existe, nos mostrando a nossa responsabilidade dentro do nosso conhecimento da Boa Nova de Jesus. Então, nós vamos lendo e vamos conversando nessa parábola. O nosso item é o 5 e o 6. Então, vamos lá. Naquele mesmo dia, parábola do semeador ou da semente. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, né? Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse-lhe então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram, né? Porque pássaro come as sementes. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Quer dizer, cai no meio das pedras e não tem a profundidade necessária para poder crescer. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 70, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa passagem está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Então, Jesus senta-se na beira do barco, né? E ali o povo está todo reunido, ouvindo Jesus contar uma história referente à normalidade da vida de uma população. Porque todos que estavam ali sabem o que é um trabalho no campo, né? Muitos viviam do campo. As mulheres recebiam o dinheiro do trabalho dos seus esposos, né? Então, assim, é uma coisa assim, bem interessante como Jesus traz o reino de Deus, né? As coisas do Espírito, a importância da vida espiritual para as situações práticas do povo do dia a dia. A leitura, ela fala um pouco disso para nós. Quando ela fala, você que já conhece a Boa Nova, reflete na tua fala, nos teus pensamentos e nas tuas atitudes, para que nós possamos ser verdadeiramente embaixadores de Jesus. E não uma casca apenas, que fala, proclama, mas não age. Aqui Jesus pede ação, transformação, renovação, né? Então vamos continuar aqui na seguida do item. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Aí aqui ele vai dar uma explicação. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Bem, o que é o espírito maligno, senão a nossa própria postura diante do não querer fazer o bem? Porque todos nós temos dentro da nossa consciência a relação entre o que é certo e o que não é certo. Se nós fazemos uma opção pelo aquilo que não é certo, nós não podemos culpar a ninguém, a não ser a nós mesmos, pelo nosso fracasso. Espíritos vêm que nos
influenciam? Sim. Companheiros vêm que nos influenciam, mas se nós temos dentro do nosso coração a semente da boa nova, como a leitura de Emmanuel falou, do caminho, verdade e vida, nós vamos saber reverter esse convite feito à prática do mal, à prática daquilo que não é certo. Como? Entrando em prece, rogando a Deus que nos dê força para vencer a nós mesmos, porque se uma sugestão nos chega, é porque nós temos dentro de nós essa semente que veio a sugestão. Não é? E pedir a Deus que acompanhe esse irmão. Porque que ele não ache em nosso coração guarida, acolhimento. Porque senão nós dois vamos nos perder. Então Jesus já começa a explicação aqui desse jeito. Então esse espírito maligno, não é? Que são esses irmãos que a gente reconhece hoje, como o Chico falou, né? Que são esses irmãos que vêm e que ainda do lado de lá da espiritualidade militam no mal, porque ninguém desencarna e deixa de ser o que foi aqui na Terra. Né? Muitas vezes a gente fala, porque mata, morreu, acabou. Não. A criatura continua sendo o que ela é. Se ela tem tendências boas, ela vai para um outro lugar, né? Ela vai ser acolhida e encaminhada a outros espaços. Mas os irmãos que ainda militam no mal, quantos livros da codificação nos mostram, né? Essas zonas onde eles ficam. E entre essas zonas, o umbral fica bem pertinho da crosta terrestre, né? E nós estamos num planeta de provas e expiações. Então não é maldade divina, não é castigo divino, mas é a nossa necessidade de crescimento. É a nossa necessidade de entender que somos espíritos milenares e que agora estamos num planeta de correção. Numa prisão, numa escola, num hospital e no educandário. E a gente precisa aprender agora nesse educandário. Aí ele segue aqui. É este o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então a gente recebeu a semente ao longo do caminho, mas não estou muita vontade não, entendeu? Não me tocou o coração. Mas se já tocou, a gente precisa estar desperto, né? Aí ele continua. Aquele que recebeu a semente em meio das pedras é aquele que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. No primeiro momento eu estou passando por uma situação. E essa situação eu preciso de resposta. E quando a gente está aflito, a gente busca Deus. Aí eu vou escutar e vou me sentir bem. Mas quando aquela aflição passa, quando aquela situação passa, eu já não me sinto mais tão interessado por aquele momento que me foi oferecido. Aí ele diz aqui, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Né? Eu vim, recebi, também não teve raízes, eu às vezes me decepcionei, aquela decepção, saio da casa espírita, vou para outra, ou fico rodando de um lado para o outro, de religião em religião, sem saber o que fazer. Então, meus irmãos, a semente lançada, ela precisa cair num solo que a acolha de verdade. E nós precisamos aprender, né, que em tudo existe um processo educativo. Em toda situação, esse processo educativo existe. Então, prestemos atenção. Em sobrevindo reveses e perseguições, por causa da palavra, ele tira daí um motivo de escândalo e de queda. Né? Então, eu me aborreci, não vou ficar mais. Aconteceu comigo também, tá? Primeiro ouvido que tá falando aqui, tá escutando e tá assimilando, né? Trabalhei muitos anos na Igreja Católica, não deu certo sair, conheci a doutrina espírita, milito agora na doutrina espírita. Mas a Igreja Católica não teve nada a ver com o meu aborrecimento. O meu aborrecimento foi meu aborrecimento. Veio revés e eu saí. Então, a gente precisa prestar atenção.
sobreveio revés e perseguições por causa da palavra, escândalo e queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é aquele que ouve a palavra, mas em que logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Dinheiro, poder, outras coisas, não é? Que vão nos tirar do caminho de Jesus. Porque eu vou me iludir com as coisas do mundo. Então o mundo para mim vai ser mais importante do que as coisas celestes. As coisas terrestres vão me chamar mais. Aí ele continua aqui. Aquele, porém, que recebe a semente boa, em boa terra, é que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em que ela produz frutos, dando 100, 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. Bem, cada um de nós tem que estar pronto, preparado para receber essa boa nova, né? Na hora que o trabalhador está pronto, né? Isso eu ouvi muito quando eu entrei na doutrina espírita, a tarefa aparece. Então, quando nós estamos prontos, meus irmãos, de verdade, a semente cai no nosso coração e nós vamos ser criaturas diferentes. Nós vamos agir de outra maneira. Nós vamos começar a nos questionar sobre certas coisas. Nós vamos ter nossa visão vai ser ampliada das relações nossas em torno de Jesus. Porque chega um momento em que o mal cansa, em que viver os prazeres da vida também cansa. Mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de viver no mundo, de ter dinheiro, de ver televisão, de sair, de passear, de se prevenir por causa do vírus que está aí. Porque nós estamos inseridos no mundo, e como a leitura bem falou, que é um mundo de relação. Ele falou em todas as categorias, desde a categoria política até aqueles que estão na área de educação. Cada um de nós tem a sua tarefa a desenvolver. E se cada um de nós tem essa tarefa e já conhece a mensagem do Cristo, essa tarefa para nós, ela vai ter uma nova visão. Não que a gente vá fazer, obrigar as pessoas a serem espíritas ou mudarem de religião, absolutamente não. Cada um deve ter a sua própria convicção e estar feliz dentro da sua casa religiosa. Mas o importante é que o que nós vamos fazer com essa semente que nós estamos recebendo? Qual é a semeadura que eu vou continuar fazendo e se eu vou multiplicar essa semente que eu recebi? Como a parábola do talento. Peguei um talento e enterrei o talento. O talento não rendeu nada. Porque é moeda. Moeda para render precisa ser aplicada, trabalhada. Sementes, para se desenvolverem no nosso coração, na nossa vida, precisam ser trabalhadas, divulgadas na evangelização, né? No estudo público, na tarefa do passe, na tarefa de radiação, agora tão divulgada, na prece, intercessão a algum companheiro, não é? Então nós precisamos continuar sendo semeadores do Cristo a todo tempo. E lá no item 6 ele fala assim: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de uma letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque mais não veem do que fatos curiosos? Quer dizer, tem pessoas que estão na casa espírita por curiosidade. Né? Eu vou lá para ver espíritos. Se olhe no espelho.
Você já está vendo um espírito, só que num corpo de carne, momentaneamente. Quando essa faixa se abrir, quando esse corpo se for, nós vamos ser espíritos. Continuar sendo espíritos, só que desencarnados. Nós vamos estar do lado de lá, como diz a Cacá Rezende, né? Que do lado de lá a vida continua, do lado de lá tem sol, também tem lua. E que é simples assim, não é? E que depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. E ele continua. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante da comunicação dos espíritos, né? Que não gosta de um puxão de orelha, que acha que, eu só vou trabalhar com espíritos iluminados. Meus irmãos, nós estamos no planeta de provas e expiações. Então, no planeta de provas e expiações, quem trabalha mediunicamente, né? Aqui é uma parte que a gente vai fazer, vai trabalhar com irmãos igual a nós, que sofrem, que choram, que têm, porque do lado de lá é a mesma coisa. A saudade, a dor, a mutilação. Então, esse lado brilhante vem para nos dar força e para nos soerguer, para que a gente continue trabalhando no bem. Mas não é só isso que a gente precisa esperar, apenas isso, né? Também é isso. Pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Então vem um espírito superior, numa reunião, nos dá uma bela mensagem e a sua bela mensagem saiu dali, de nada serviu para nós, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Quer dizer, é bacana pra caramba, mas tem que ser aplicado a fulano. Eu tô aqui sentada na casa ouvindo a palestra de ciclano, mas é fulano que deveria estar aqui. Tá lá em casa vendo televisão. É para nós. O recado é sempre para mim. Se eu estou sentada lá, eu precisava ouvir aquilo e aplicar aquilo em outros setores onde eu estiver. Na minha casa, na minha vida, na minha caminhada. Aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai na terra boa e dá frutos. Então, meus irmãos, nós temos aqui vertentes assim muito interessantes que nós podemos aproveitar ou não. Como diz a música da Cacá Rezende, vai depender da gente. Vai depender de cada um de nós. Porque se nós ficarmos pensando, né, só no material, só na vida agora, morreu, acabou, nós vamos ter uma vida. Se nós já conhecemos as verdades imortais de Jesus, nós precisamos fazer por onde? Absorver essas mensagens, né? Entendê-las e colocar em prática na nossa vida. Mas de verdade, não de brincadeira. No nosso dia a dia, nas nossas relações com o nosso próximo. Isso é muito importante. A parábola da semente vem reforçar em nós a necessidade de sermos multiplicadores. Depois que nós sentamos, quanto tempo? Tem aquela música também do Carlinhos Conceição, né? Que ele fala de Santa Casa Santa, né? Ele fala depois da água da fé, religar e religuei, me modifiquei, ganhei ciência. A gente entra na casa, a gente começa a se interessar, a gente busca um grupo de estudo. E o grupo de estudo vai fazer com que eu me conheça, que eu conheça a doutrina espírita e que eu decida se eu desejo ou não ficar ali. Né? Porque como diz Raul Teixeira, ser espírita é para quem é forte, né? Bem forte. As lições para nós são duras, são severas. Porque nós já temos esse conhecimento, esse amadurecimento. Se você que nos assiste nesse instante não é espírita, procure conhecer a doutrina, né? A gente aqui não fala de religião de ninguém.
Nós falamos da nossa religião, das nossas responsabilidades. E as nossas responsabilidades são sérias, porque nós já conhecemos a Boa Nova. A Boa Nova de Jesus já deve estar dentro de nós, ou deveria estar dentro de nós. E nós precisamos fazer um uso muito bom dela. Aqui no livro do Esdras, eu vou ver se tem um trechinho aqui, para a gente poder ler, que diz o seguinte, só para a gente fechar, né? Os 4 campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra devida ressonância. Quando isso acontece, as sementes caídas à margem do caminho servem de alimento aos pássaros, porque os nossos condicionamentos, né, as nossas realidades seculares, representando por valores fugidios, né, por valores não tão vinculados ao plano puramente material, falam muito alto. A semente que cai no terreno fértil é aquela que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar a antigas e infelizes aquisições. Mesmo neste solo fértil, cada um produz de acordo com a sua evolução. Cada um de nós está no nível evolutivo, certo? Ou grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos, mas todos produzimos. E é isso que Jesus deseja de nós. Que sejamos semeadores do bem, semeadores da paz, semeadores do amor, semeadores da luz, semeadores da concórdia, semeadores agora, meus irmãos, da esperança. Da esperança, porque esse é o momento de esperança. Se, mais uma vez, vamos repetir, se a pandemia nos separou, a tecnologia nos juntou. E nós estamos aqui, falando de Jesus e agradecendo a Ele, agradecendo muito a oportunidade de estudo, né, que a casa nos oferece. E nós vamos, então, encerrar o nosso estudo, relembrando aqui, né, a passagem dos embaixadores de Cristo, quando ele diz assim: entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara quem serves, porque já recebestes a boa nova da redenção, que é o Evangelho de Jesus, e é tempo de te tornares embaixadores da luz. Fechemos os nossos olhos, queridos irmãos, e agradeçamos a Ele, que é manso e humilde de coração, que sentou em uma barca para ensinar, que sentou-se e observou aquela multidão e lhes explicou as profundidades das coisas celestes. Que cada um de nós, meus irmãos, possa sair renovado, esperançoso, cheio de desejo sincero de crescimento, de luz, de força, de paz, para que as benesses recebidas através do Evangelho de Jesus façam morada em nosso coração, na nossa mente, mas principalmente, meus irmãos, nas nossas mãos, nas nossas atitudes, em todo o nosso corpo, que é o nosso instrumento que temos de manifestação da Boa Nova enquanto encarnados. Agradecemos a espiritualidade amiga, a bondade desse estudo. Agradecemos a todos os nossos irmãos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos. Hoje, ainda desejando a todos um feliz e santo ano novo. A prevenção, Senhor Jesus, a cada um de nós, para esse momento que nós vivemos. Que Jesus abençoe a todos, fiquemos todos em paz. Muito obrigada, meus irmãos. Graças a Deus.